vamos fazer a leitura política disso. Vocês estão olhando do seu ponto de vista econômico, mas eu queria voltar para a reação dos parlamentares a respeito. Já há manifestações, por exemplo, do relator da reforma. Há algumas lideranças já sinalizando insatisfação e alguns afirmando o seguinte: há a possibilidade de o governo enfrentar uma crise na relação institucional ali com os parlamentares. O que a gente assistiu ao longo desse ano, para que o governo conseguisse encontrar um fôlego para aprovar o que precisava, foi a liberação de emendas, foi a distribuição de cargos, foi uma série de artifícios utilizados, todos eles, vamos dizer, legítimos aí dentro do processo. O governo usou das armas que tinha. Mas fez um esforço gigantesco, gastou muito dinheiro neste 2023 para conseguir ter esses apoios. Com uma situação dessa, em 2024, o preço não tende a ficar mais caro, ô Piperno? Nessa questão específica, o Congresso nem vai colocar preço. Você sabe por quê? O Congresso tem sido, assim, ele tem se vendido bem em algumas situações. Ele coloca preço, mas ele entrega no que tange às pautas econômicas. No que diz respeito às pautas econômicas, o governo tem aprovado praticamente tudo. O que o governo não consegue aprovar são matérias em que ele tenta revisar o que o Congresso já resolveu lá atrás. Ou seja, marco temporal, marco do saneamento. Então o Congresso já decidiu, já deliberou, já aprovou. Então ele não vai voltar atrás. Ora, ele votou a desoneração outro dia. Ora, semana retrasada. Como é que o ministro pode imaginar que o Congresso vai dar um alívio, um respiro em relação a uma matéria que ele já votou 2 semanas atrás? Como é que o Haddad pode achar que o Congresso vai mudar de opinião sobre algo que ele acabou de resolver? Então, faltou, nesse sentido, um pouco mais de traquejo ao ministro. Ele errou nessa matéria. Mas a leitura é, ele tinha alternativas, ô Vilela? Olha, eu fiquei pensando sobre isso, Aros, se Haddad não quis marcar uma posição. Se ele vai, eventualmente, saber que vai morrer na batalha, mas quis marcar uma posição de ser, talvez, o nome mais racional do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gastos públicos dentro do governo. Porque me parece evidente que essas medidas que foram apresentadas hoje, até por esse ponto colocado pelo Piperno, que não tem lógica, o Congresso apreciou isso há 2 semanas atrás, quer dizer, não tem lógica o Congresso mudar de posição tão rapidamente. Então, por todo esse cenário, eu não vejo chance nenhuma de parar em pé isso. Pelo menos, talvez, Fernando Haddad vai sair dessa batalha dizendo, olha, eu tentei, eu fiz, mas o Congresso, o Centrão, ou isso e aquilo, não deram as condições que o Brasil precisava. E sai de fininho e vai acabar tendo que engolir um déficit, talvez de 1%, como se falava, que é o que a área política do PT queria. Agora, eu acho o seguinte, eu fui contra a desoneração, eu acho que é mais um privilégio para 17 setores, o que faz com que esses setores tenham um tratamento diferente em relação a outros da economia, mas essa discussão morreu porque já foi aprovado. Acho também que as soluções que o ministro apresentou hoje em relação a essa questão da desoneração, digamos uma desoneração parcial, né, pegando a base da pirâmide, inclusive uma solução muito criativa, mas acho que deveria ter sido apresentada lá atrás, 1 mês atrás. Talvez enriquecesse a discussão até o momento da votação pelo Congresso. Veja, eu acho uma boa solução, só que é uma boa solução extemporânea. Acabou, quer dizer, está fora de timing. Passou a época, é um assunto que morreu. E eu fiquei, Piperno, desculpa, mas eu fiquei com a impressão, ouvindo esse anúncio, de que o Haddad já tinha isso em mente. Porque quando veio o veto presidencial, a justificativa formal do veto, que constou do veto, foi o fato de que não haveria a indicação da compensação tributária. Tem um ponto que o Haddad falou, mas não colocou no papel,
que o Padilha falou, que outros ministros do governo falaram, mas não constou no papel, que é o fato de que a desoneração agora, ela contrariaria a PEC da reforma da Previdência. Com esse anúncio do Haddad de hoje, ele está novamente contrariando a PEC da reforma da Previdência. Porque se de um lado ele consertou a falha relacionada a você não indicar um tributo que fizesse a compensação financeira, por outro lado, ele está estabelecendo sim uma diferenciação de alíquota para um determinado setor ou para uma determinada fatia desses 17 setores da economia. Então, ao meu ver, Haddad, o Ministério da Fazenda já sabiam disso. Eu quero aguardar para ver o texto, porque ele só fez a divulgação, mas não apresentou o texto ainda. Essa, aliás, é a cobrança, né, que vem a reboque dessa discussão, que é a do detalhamento de tudo isso. Ele, inclusive no pronunciamento, em várias ocasiões, ele dizia, olha, vocês poderão ver adiante, vocês vão ver, tem o detalhe. Os secretários todos ali com ele responderam às dúvidas, esclareceram, até esmiuçaram alguns outros pontos, mas no fim do dia, essa ideia, essa imagem que fica da insegurança jurídica, ela tem um valor. Porque quando a gente olha, independentemente de entendermos, Piperno, que é justo ou injusto beneficiar um setor em detrimento de outro, ou setores que talvez até mereçam o benefício e outros que já tiveram por muito tempo e agora precisam começar a desmamar desses benefícios para poder caminhar, que é aquela conversa que tivemos no começo da semana. O benefício é importante para impulsionar. Chega uma hora que ele precisa sair e o carro precisa seguir com a força própria. A imagem que fica é a seguinte: como é que o empresário se planeja, olha para diante e pensa os próximos 2 anos, os próximos 5 anos, dentro de uma situação em que fica nesse jogo, vai, não vai, volta, hoje, mas amanhã não é mais. Como é que se estabelece uma visão de longo prazo para uma empresa ou para o país num contexto como esse? Claro que isso dificulta a vida de todo mundo. É um tema que certamente vai ser judicializado, a gente tem que contar com isso. Há setores que já anunciaram que vão procurar justiça e discordam daquilo que o Congresso aprovou. Agora, eu repito o que eu disse durante o período em que esse assunto era debatido. O benefício, inicialmente, ele tinha uma data para terminar, tinha um prazo para terminar. Então, ninguém naquele momento poderia alegar que o fim da desoneração seria algo que o surpreenderia, que causaria, por exemplo, um pânico nas finanças das empresas. Ora, tinha prazo, né? Isso estava bem explícito no texto original. O que é diferente, Piperno, do setor de eventos, que tinha um prazo mais alongado, e esse anúncio do ministro da Fazenda, ele vem de uma forma rápida, abrupta, antecipar esse prazo. Aí, realmente, você acaba com qualquer planejamento empresarial, especialmente dos empresários de um setor que só toma porrada, que está acostumado a tomar porrada e que apanhou muito agora na discussão da reforma tributária.